Portugal, um país localizado no sudoeste da Europa, relativamente longe dos países que a maior parte das pessoas conhecem como celtas, como a Irlanda e a Escócia. Mas Portugal, mesmo que boa parte das pessoas não saibam, tem a mesma base cultural que esses países, onde essa cultura é tão importante que uma deusa pagã celta deu até mesmo o nome deste país. Eu vou começar contando um pouco sobre a deusa. Existe uma deusa no paganismo irlandês que se chama Cailleach. Ela é a deusa do inverno, da terra e do clima, protetora dos animais e associada às colheitas. É descrita como uma anciã de tamanho gigantesco, com longos cabelos brancos com partes congeladas. Carrega um cesto nas costas, usa um véu e se veste toda de cinza. É dito que ela é a mãe de todos os deuses, a criadora dos vales, montanhas e das altas colinas. Cailleach as criava enquanto caminhava pela terra e acidentalmente derrubava pedras de seu cesto. Ela carrega um martelo para dar forma às colinas e vales. Tem um cajado que congela o solo quando toca, e ela vai golpeando o solo e as árvores com seu cajado para esmagar qualquer sinal de crescimento que apareça. É metamorfa, ou seja, consegue se transformar em animais, e é dito que ela vai espalhando frio pelo mundo montada em um grande lobo que tem a capacidade de voar. Eu falei as informações sobre ela aqui bem por cima, mas eu pretendo fazer um vídeo inteiro sobre ela depois. Agora eu vou explicar como Portugal ganhou seu nome por causa dessa deusa. A história do nome de Portugal começa quando os romanos que estavam tentando dominar a Península Ibérica chegam ao Rio Douro, e ali encontram a primeira das tribos celtas que viviam no noroeste da Ibéria. Essa tribo se chamava Calaicos, citados às vezes como Galaicos, porque o latim originalmente usava a letra C para expressar o som K e G. A pronúncia correta, no entanto, é Calaicos, já que os gregos também os conheciam e os chamavam de Kalaikoi. Por isso eu venho falando nesse vídeo celta e não celta. Os Calaicos eram uma das tribos que viviam nos castros, que eram fortificações construídas sobre colinas com casas em formato circular. Os romanos acabaram nomeando toda a região do noroeste da Ibéria como Caláiquia, por causa dessa tribo. Dentro do território da Caláiquia, existia um assentamento na foz do Rio Douro com o nome de Cali. Esse assentamento ficava no que hoje é o norte de Portugal, e quando os romanos conquistaram esse lugar, eles renomearam esse assentamento para Portus Cali, que posteriormente, no século V, se tornou conhecida como Porto Cali pelos visigodos, que era uma tribo germânica que dominou a Ibéria por alguns anos. Depois, Porto Cali caiu nas mãos dos islâmicos em 711, quando esses invadiram a península. No século VIII, Portugali, com G, começou a aparecer em alguns documentos. Então, em 868, foi definitivamente reconquistada pelos cristãos, e a partir daí se tornou conhecida como Condato de Portucali, e em documentos era chamado de Portugália. Depois se tornou Reino de Portugal em 1139, e em 1910 a monarquia chegou ao seu fim e o Reino de Portugal passou a se chamar apenas Portugal. Agora eu vou explicar um pouco da etimologia dos nomes que deram origem ao nome de Portugal. O nome Calaicos, em latim, era Calaici, com esse qui no final sendo uma declinação do latim, que significa que pertence ou que tem origem. De maneira mais simples, é o nosso do ou da, como em, por exemplo, alguém do Brasil, significando uma posse ou origem. Então, Calaique, sabendo que é o nome de um povo, significaria povo de Calai. Então lembrem-se, nós temos um assentamento na foz do Rio Douro, que se chama Cale, e nós temos uma tribo que é nomeada por causa dessa palavra, Calai. Então agora, descobrindo de onde vem a palavra Calai,
vamos descobrir a origem do nome de Portugal. Mas vamos primeiro ver algumas teorias de onde vem o nome de Portugal. A palavra Portus, de Portus Cali, vem da palavra em latim para porto. Então, nós só precisamos descobrir o significado de Cali. Uma das teorias é que Cali vem da palavra em latim para quente. Sendo assim, o significado de Portugal seria Porto Quente. Mas essa teoria não faz sentido, já que o Rio Douro fica no norte de Portugal, que é a zona mais fria do país. E o Império Romano já tinha territórios bem mais quentes que o norte de Portugal. Logo, não faz sentido lógico nomear o lugar relativamente frio do Império com esse nome. Outra teoria é que os gregos foram os primeiros a se assentarem em Cali, e que o nome viria da palavra grega Calis, que significa belo, ou seja, Portugal seria Porto Belo. Mas essa também não faz sentido, já que não há vestígios de um assentamento grego na região. E então chegamos à teoria da origem celta, que se encaixa com os habitantes da região e com a religião dos mesmos. A teoria é assim. Nos tempos antigos, era muito comum cidades e povos serem nomeados de acordo com a divindade que eles davam mais importância, como é o caso da cidade de Atenas e dos atenienses, da tribo dos Lugones, que se consideravam filhos de Lu, e de sua cidade também nomeada Lugones, a ilha de Torso, que significa a ilha de Thor, os Brigantes, uma tribo nomeada por causa da deusa Brigantia, e o território desse povo, que também se chamava Brigantia. Com os Kalaiki, foi a mesma coisa. Eles ganharam o nome da deusa que era tão importante para eles, a deusa Kailer. Vamos analisar agora o nome da deusa e tentar entender como ele chegou à palavra Cali, que deu origem ao nome de Portugal. A palavra Kailer significa velha, ou anciã, em irlandês e gaélico moderno. Mas, no gaélico antigo, a palavra significava a que usa véu, ou a de véu. A palavra se divide em duas partes, Caile, que significa véu, e ar, que é um sufixo usado para transformar a palavra em adjetivo. Então a base da palavra é Caile. A palavra Cailer passou de significar a que usa véu para significar anciã ou velha. Ela ganhou esse significado provavelmente porque a deusa já tinha essa característica marcante, que é a idade dela. Também vemos com isso como o significado de uma palavra pode acabar mudando. Sabendo então que a parte ar é só do antigo gaélico, temos a base do nome da deusa sendo Caile, sendo similar à forma como os Kalaiki chamaram a deusa, que é Kali. E também como os escoceses a chamam, sendo Kali. E então aí temos o significado do nome de Portugal, e ele é Porto de Cali. Ou para deixar mais explicado, Porto da deusa Cali. Mas o nome dela dentro da Ibéria não aparece somente no nome de Portugal. Na verdade, fragmentos do culto da deusa sobreviveram no território e hoje em dia, em uma forma latinizada do nome, ela é chamada do mesmo jeito que a chamam na Irlanda e Escócia. Ela é chamada de a Velha. Ela é associada ao inverno, ao clima e ao arco-íris, e vive no pico das montanhas. Quando chegavam as primeiras nevadas, os pastores de Pilônia olhavam para os picos das montanhas mais altas e gritavam: "Que trazes, velha?" Quando chovia e fazia sol, diziam em Nava: "Quando chove e faz sol, canta a velha em Pénia Maior", que é o nome de uma montanha no lugar. Também existe a Nevada da Velha, que são nevadas que acontecem no fim de fevereiro e começo de março. E também o arco-íris, que é chamado de Arco da Velha, em várias partes da península. Mas não somente na Península Ibérica, também no país de Gales, que também é uma das nações celtas. Além do nome de várias montanhas, que também são nomeadas por causa dela. E no país dela,
Mesmo seu nome não sendo mais lembrado da mesma forma de antes, o povo ainda busca pela deusa, sem nem se dar conta, tendo como um impulso a vontade de ter uma deusa mãe, e expressam sua fé na deusa através do culto mariano. E assim, a deusa Kali está até hoje entre os filhos daquele povo, que um dia resolveram viver na foz daquele rio, chamado Douro. Não se esqueçam das tradições e das histórias do nosso povo. Elas são uma das formas dos nossos ancestrais de até de mais de 3.000 anos se comunicarem conosco.